Você já se perguntou se é possível conquistar o corpo perfeito apenas com cirurgia plástica? Este é o Na Mesa com Zanon, onde mergulhamos fundo na realidade da cirurgia plástica com o Dr. Fernando Zanon. Aqui não estamos interessados em vendas de corpos perfeitos ou em promessas vazias, e sim em belezas reais. Doutor Fernando, que prazer estar aqui conversando contigo. Para começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória na medicina, especialmente na cirurgia plástica, e por que que você escolheu essa especialidade. Então, desde pequeno eu via meus pais, convivia com meus pais eram médicos, então eu sempre tive interesse e gostava da parte da medicina. É claro que quando muito pequeno eu não decidi o que que ia fazer, se ia para uma área de estética, da cirurgia plástica ou fazer alguma outra coisa, mas queria poder ajudar as pessoas, porque eu via muito meus pais fazendo isso. Durante a adolescência eu acabei que eu era uma criança mais gordinha, e eu consegui emagrecer, dieta, atividade física, e eu sempre fui preocupado com a estética depois dessa parte da adolescência. A partir daí eu queria levar para os meus pacientes, tentar levar para as pessoas, ajudar elas a conseguir melhorar a parte estética, a melhorar a autoestima dessa parte. Então, a partir de uns 15, 16 anos eu comecei a me dedicar muito aos estudos, e entrei na Universidade Federal, em Pelotas, que é a minha cidade natal. Me formei na Universidade Federal de Pelotas. A partir daí, durante a faculdade, eu acabei que eu gostei mais ainda dessa parte da cirurgia plástica, acompanhava a cirurgia geral, acompanhava outras especialidades, mas a que mais me despertou interesse, eu acho que acabou sendo a cirurgia plástica. E então eu fui atrás disso também e acabei fazendo minha residência. Fiz minha residência em Porto Alegre, depois na capital, onde tem serviço de cirurgia plástica, que é sempre nas capitais, né? Lá no Rio Grande do Sul. E fiz no Hospital Nossa Senhora da Conceição, tanto a minha formação de cirurgia geral como a cirurgia plástica, porque a cirurgia geral é um pré-requisito para entrar na cirurgia plástica. E a partir daí foi só coisas boas, a gente vive o que gosta, fazia o que gosta, então isso sempre deu estímulo para aprender, ir atrás, e eu sempre fiz isso. Então eu ia a muitos congressos, congressos fora do Brasil, e, e assim, e acabei que eu fiz minha formação dessa maneira, e quero continuar levando essa melhora da autoestima dos pacientes, tratando também os pacientes quando tem que tratar. Então eu acho que essa parte é muito importante. Ah, que legal, dá para ver que você fala com muita paixão, e aliás é uma paixão bem antiga, né, como você falou. Sim, bem antigo. E quais são os procedimentos que você mais realiza? Qual especialização você é mais apaixonado, assim? Então, durante a residência de cirurgia plástica, a gente passa por todas as áreas, tanto a parte reparadora, como câncer, como reconstrução de mama e a parte estética, tá? Tanto de contorno corporal quanto da parte de estética facial. Então, eu aprendi tudo, gostava de todas, mas eu acho que a gente tem que acabar se dedicando a uma parte mais específica para poder fazer bem aquilo, entendeu? Senão a gente fica fazendo mais ou menos de tudo um pouco. E acabei que eu me dediquei mais à parte do contorno corporal, porque eu sempre gostei muito de fazer lipoaspiração. Não sei por quê, mas eu gosto de fazer a lipoaspiração, eu não canso fazendo a lipoaspiração. Eu não quero terminar rápido uma lipoaspiração, então acaba que uma coisa que eu gosto e eu acho que isso é muito importante para fazer uma lipoaspiração bem feita, é tu gostar do que tá fazendo, porque é um esforço grande que a gente faz durante a cirurgia e quero levar isso para os pacientes, né? Você está dando um grande passo aí, né, esse ano vai ser inaugurada a clínica Zanol Clinic, queria que você falasse um pouquinho sobre ela, o que que os pacientes podem esperar dessa clínica? Então, foram alguns anos aí que eu já tinha meu consultório próprio, mas acabou que a gente decidiu, montar uma clínica maior. Então, acabei que eu peguei um espaço de mais ou menos 500 metros quadrados, que é para fazer uma clínica grande de cirurgia plástica, de alto padrão, que eu acho que sempre faz falta numa cidade como Florianópolis. E trazer o alto padrão, trazer o que tem de melhor nas clínicas de todo o Brasil para a cidade de Florianópolis, que é uma cidade que eu sou apaixonado, eu acho que é muito importante. Então, assim, eu fico muito emocionado quando eu falo, assim, dessa clínica, porque é uma coisa que eu sempre sonhei. E claro que para chegar nessa conquista foram muitos passos, não é de um dia para o outro que a gente consegue fazer isso. Então teve que ter toda uma organização por trás. E agora sim, agora a gente está concretizando esse sonho, que é trazer essa clínica que vai ficar um espaço que é inacreditável, assim. Acho que, na minha opinião, claro que não tem igual. E eu quero mostrar para os pacientes, trazer isso para eles sentirem à vontade.
eles ficarem nessa parte do pós-operatório da cirurgia plástica, ficar mais à vontade, se sentirem acolhidos, porque eu acho que isso é muito importante, e faz toda a diferença para os pacientes. Tenho certeza que quem está vendo a gente ficou bem interessado em conhecer quando que vai inaugurar. Fala um pouquinho sobre as datas Então, aí. nós queríamos inaugurar agora no final do mês de fevereiro. Mas como é obra, sempre acaba tendo alguns atrasos, então a previsão agora é para o mês de março fazer essa inauguração. A gente quer que esteja tudo prontinho, tá? Na clínica para fazer essa inauguração da melhor maneira possível. Então são detalhes que a gente está terminando de fazer agora. E eu acho que é importante estar tudo bem ok, porque é uma clínica que vai ser um alto padrão, a gente já trazer tudo, já tudo prontinho, para o paciente já sentir à vontade. E nós vamos fazer uma inauguração bem legal ali. Que legal. E que esse passo representa para ti profissionalmente? Então, eu acho que assim, eu acho que pra mim ter uma e sempre foi um sonho, entendeu? Eu sempre olhava as cirurgiões plásticos que eu admirava, sempre todos tiveram clínicas grandes, então assim, sempre foi uma vontade muito grande que eu tinha de ter um ambiente, ter um espaço onde eu pudesse construir do meu jeito, da minha maneira, como eu gosto, tá? Para receber meus pacientes, para deixar eles à vontade, para proporcionar uma experiência pós-operatória melhor. Porque eu sei que a cirurgia em si, pós-operatório, os primeiros dias, o paciente fica muito dependente, ele fica muito angustiado. Então, assim, eu queria trazer isso para o paciente e poder melhorar todo esse aspecto no pós-operatório do paciente, proporcionar uma experiência mesmo. Não um pós-operatório normal, mas sim uma experiência na cirurgia plástica. Para ele entender melhor o pós-operatório, para ele saber lidar melhor com essas diversidades que ele vai ter no pós-operatório e mostrar para os pacientes que a cirurgia plástica ela é uma cirurgia, mas a gente pode ter a melhor experiência possível nessa parte. E quem não quer esperar até março, já quer te encontrar antes disso, onde é que você está atendendo hoje? Então, eu estava numa clínica, agora eu saí da clínica e comecei a atender no hospital que eu estou fazendo as cirurgias, tá? Então, porque eu tenho prazo de desmontar minhas coisas da clínica anterior, então, como o espaço era para ficar pronto já no final do mês, então já estava me preparando para isso. Então, eu vou atender no hospital que eu faço as cirurgias agora, que vai ser no Hospital Carlos Correia, pelo menos até o final do mês. Legal. Pelo que você falou, para ti a cirurgia plástica não é só vaidade, né, tem muito de autoestima, né. E como é que você diferencia cada paciente? Qual é o tratamento, personalizado que dá? Como que você faz essa personalização do tratamento? Então, quando o paciente chega na consulta, o paciente ele não está decidido o que que ele quer fazer, ele quer uma opinião do que seria melhor para ele fazer. Então, quando a gente conversa com o paciente, eu vejo qual é o objetivo do paciente, o que que ele procura melhorar no corpo e se essa melhora é possível ou não. E também tem que saber diferenciar aquele paciente que realmente precisa da cirurgia como aquele que não está na hora ainda de fazer a cirurgia ou não tem a necessidade de fazer a cirurgia. Então, assim, cada paciente a gente avalia ele, como um todo, vê e conversa com ele para entender a vontade desse paciente. E se essa vontade, ela é possível de ser atingida com a cirurgia plástica. A partir daí a gente decide, porque tem pacientes que querem as mamas pequenas, tem os pacientes que querem as mamas grandes, tem pacientes que querem um abdômen bem trincado, tem outros pacientes que querem um abdômen mais suave, tem pacientes que têm flacidez, que a gente tem que tirar a pele. Então tudo isso é muito, hã, individualizado para cada paciente. Então, a partir daí, a gente faz toda essa anamnese, todo o exame físico no paciente, conversa com o paciente para entender as necessidades desse paciente, e aí sim a gente faz essa parte da cirurgia, indica a cirurgia da melhor forma do que ele vai ter mais benefício. Então, a medicina, especialmente a cirurgia plástica, está sempre em movimento, né, muitas tecnologias surgindo, técnicas. O que você vê da cirurgia plástica nos próximos anos? O que dá para incorporar na Zanol Clinic também? Então, isso é perfeita a tua pergunta, eu acho que ela cabe muito bem hoje em dia na cirurgia plástica. A cirurgia plástica, nos últimos anos, eu acho que ela se desenvolveu muito, ela implantaram muitas tecnologias que vieram na parte da cirurgia plástica justamente para melhorar os resultados. Então, há alguns anos não se falava em lipo-HD, né? Durante a minha residência, se falava muito pouco em lipo-HD e ainda criticava os cirurgiões que faziam lipo-HD. E a partir de 2017, 2018, foi o primeiro congresso internacional que eu fui, eu me interessei muito pela lipoaspiração HD, porque eu realmente vi os resultados que ficavam, na minha opinião, é muito superior a uma lipo convencional. E a partir daí eu fui atrás de tecnologias para realmente chegar nesse resultado. Então, hoje em dia, a lipoaspiração, ela usa isso muito, ela usa muita tecnologia que a gente faz, né? Então, primeiro a gente começa com um aparelho para infiltrar
a solução que a gente coloca antes de fazer a lipoaspiração para facilitar essa lipoaspiração dessa gordura. Depois a gente vai com um aparelho que derrete essa gordura, então deixa o retalho muito mais homogeneizado, tá? Então, para evitar irregularidades e ainda proporciona um pouquinho de retração de pele. Depois disso, a gente vai com um aparelho que faz uma vibroaspiração. Ele vibra esse aparelho justamente para diminuir o trauma, diminuir a força que o cirurgião faz, diminuir os riscos de uma perfuração de órgão, que hoje em dia isso é praticamente impossível, assim, com toda a técnica possível. Claro, não vou dizer que é impossível, mas a chance de acontecer isso é praticamente impossível com as tecnologias que tem atualmente. E além disso, vieram as tecnologias de retração de pele. Então, que as tecnologias de retração de pele são relativamente novas, eu acho que desde 2021, 2022 que eu comecei. Eu fui um dos primeiros a comprar o Renuvium no Brasil. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologias. Desde pequeno eu gostava de tecnologia. Então, eu fui um dos primeiros a adquirir o Renuvium, depois a adquirir o Morpheus. E eu acho que a cirurgia plástica, nos próximos anos, ela vai desenvolver muito também para a parte de robótica, para fazer os procedimentos, talvez diminuir as cicatrizes que existem na cirurgia, nas cirurgias, né? Querendo ou não, o excesso de pele, quando ele é muito grande, a gente trata, a gente substitui o excesso de pele pela cicatriz. Então, eu acho que nos próximos anos aí, não sei quantos anos, eu acho que sim, eu acho que vai ser desenvolvidas tecnologias, a parte robótica, e também diminuir as cicatrizes que a cirurgia plástica faz, né? Bom, queria entrar agora um pouquinho nos procedimentos em si, né? Queria entender qual a diferença da lipoabdominoplastia para lipo-HD. Ah, outra pergunta muito boa. Então, existe 2 tipos de pacientes que vão acabar nos procurando. É aquele paciente que tem apenas a gordura localizada, né, que incomoda o paciente, que tem uma gordurinha na barriga, nas costas, no flanco, os pneuzinhos. E tem aquele paciente que já tem um certo grau de flacidez de pele. Então, aquelas peles que já têm mais dobras, que já estão com o abdômen caído, pacientes que já tiveram filhos, né? Não todos que tiveram filho, mas as mulheres que já tiveram filho têm mais chance a ter essa flacidez de pele um pouquinho mais exagerada. Quando a gente não consegue, com as tecnologias de retração de pele, fazer essa retração de pele para que o paciente não precise tirar a pele, a gente tem que passar para a cirurgia da abdominoplastia, com a lipoaspiração associada. Então, assim, paciente que tem pouca flacidez, média flacidez, ainda a gente consegue fazer só uma lipoaspiração de alta definição, com o uso de alguma tecnologia de retração de pele, como o Renuvium, Morpheus, ou a gente pode optar por a retirada de pele. Essa retirada de pele ela tem duas maneiras de ser feita. A gente pode fazer apenas uma mini abdominoplastia, que o paciente tem uma, vamos dizer, uma flacidez moderada a grave, vou falar assim as palavras, tentar entender, que é uma flacidez que não é tão exacerbada, que daí a gente consegue com a mini abdominoplastia fazer uma cicatriz um pouquinho maior que uma cesariana e já resolver essa flacidez, aquela pochetezinha que o paciente tem, que está caído, ou a gente tem que passar por uma cirurgia que é a abdominoplastia, que é a cirurgia que a gente tem que cortar um corte um pouquinho maior, justamente para tirar esse excesso de pele. E assim, é a cicatriz que os pacientes têm um pouco de medo, Uhum. é uma cicatriz que fica bem escondida, né? Ela fica na altura do biquíni, na calcinha. Então, assim, ela vai trocar um abdômen que não tá bonito esteticamente por uma cicatriz que é facilmente escondida, né? Verdade. Se eu fiz a lipo, eu posso ganhar peso novamente? É fácil de ganhar peso novamente? Como é que funciona? Então, como é que funciona uma lipoaspiração, tá? Primeiramente, lipoaspiração ela não é para emagrecer, tá? Não é para o paciente não fazer mais atividade física, vai ficar sempre com a barriga de tanquinho. Não é Ok. assim que funciona. A lipoaspiração, ela ajuda as pacientes a chegarem no resultado que elas almejam, tá? Então, a partir daí, a lipoaspiração é apenas um passo, vamos dizer assim. O paciente ele tem que seguir se cuidando, tá? Tem que continuar tendo os hábitos alimentares saudáveis, praticando atividade física para tonificar a parte da musculatura. Então, assim, o paciente que opera e não tem esses hábitos saudáveis de vida, ele vai acabar ganhando peso sim novamente, tá? As áreas que a gente lipoaspira que a gente já fez a lipoaspiração, não vai ganhar gordura da mesma forma, porque a gente vai diminuir o número de adipócitos, diminuir o número de células de gordura, então é mais difícil ele ganhar essa gordura nessas, mas ele vai aumentar de peso e vai ganhar gorduras em outras áreas. Então assim, não adianta. A lipoaspiração, ela é necessário que o paciente continue treinando e cuidando da alimentação para manter um resultado bonito, legal e a longo prazo, tá? Então, sim, essa parte da dieta e atividade física é metade do procedimento. É muito importante. É, isso é importante mesmo. E para recuperação, tem alguma um método mais rápido, mais tranquilo de recuperação? O que que você indica? Então, o que que acontece hoje em dia? A
eu acho que assim, uns 80, 90% das minhas pacientes são mulheres, tá? Apesar que tá aumentando a quantidade de homens que estão vindo procurar a gente. Antigamente, né, vamos falar, quando começou a cirurgia plástica, né, as mulheres não trabalhavam, eram geralmente donas de casa. Hoje em dia a gente tem uma tendência, a a grande maioria das mulheres trabalha, então elas têm que voltar rápido do trabalho. Então, as minhas pacientes, elas não têm um mês para ficar se recuperando de uma cirurgia plástica. Então, justamente, a gente precisa usar métodos que proporcionam esse retorno às suas atividades mais rápidas. Então, o uso das tecnologias na cirurgia plástica, como eu já tinha falado anteriormente, esse aparelho que vibra diminui o trauma, esse aparelho que derrete a gordura também diminui o trauma. Então, tudo isso vai facilitar o paciente a retornar à atividade física. Geralmente, eu oriento assim, 48 horas, o paciente já pode dirigir, já pode fazer as coisas que ele, quando faz lipoaspiração em si, tá? Uhum. Já pode dirigir, fazer as suas coisas de casa, tá? Coisas leves. Mas assim, é tudo muito subjetivo, tá? Tem pacientes que são mais sensíveis, que vão ficar mais prostrados no pós-operatório, então às vezes esse retorno tem que ser um pouquinho maior. Então o que que eu digo? De 48 horas a mais ou menos até o sétimo dia, o paciente está se sentindo bem, tá? A partir daí ele já pode voltar ao trabalho. Então esse programa para ficar uma semana de repouso. Depois ele já pode voltar ao trabalho, se for um trabalho que não exige muito esforço, claro. E a partir do 15º dia, depende de cada paciente, o paciente já pode inclusive voltar a fazer atividade física, tá? Respiração. E já que você citou as mulheres, né, muitas mulheres são mães, depois que têm filhos, já é possível fazer, a lipo, já é possível colocar prótese também? É, a gente tem um prazo, né, porque todo o trauma que vai fazer o parto, ele precisa de uma recuperação, tá. Então, geralmente 3 a 6 meses para poder fazer uma cirurgia plástica de lipoaspiração ou de retirada de pele, de uma eventual flacidez de pele que ficou residual. Isso especialmente se for cesariano ou todos os Todos os casos? casos, tá. E até pra mãe ter o cuidado com a criança, porque depois da cirurgia, com a cirurgia, ela não pode nem pegar no colo, tá, ou ela tá amamentando, também tem que esse prazo. E esse prazo de amamentação também ele é muito importante, porque quando a paciente está amamentando, a gente usa muitas medicações, então tem que ter um cuidado para amamentar a criança. E além disso, se a gente vai fazer alguma cirurgia na mama, precisa de um prazo de 3 a 6 meses também, dessa criança não estar amamentando, justamente para não ter produção de leite, não ter nenhuma complicação com o leite na cirurgia da mama. Bom, a gente falou bastante de lipo, queria falar um pouquinho de próteses mamárias agora. Como eu sei o tamanho ideal para o meu corpo da prótese? Então, no começo a gente fazia muito uma regra para no começo da cirurgia, assim, quando a gente tá aprendendo, a gente tem uma regra que a gente faz todas as medições do tamanho do tórax, do tamanho da base da mama, a altura do paciente, a largura dos ombros, tá? Então isso são os parâmetros ideais que a gente tem para ter uma noção do tamanho que a gente pode, do mínimo para o máximo, tá? A partir daí, a gente varia muito de acordo com o que o paciente quer, tá? Uhum. A tendência hoje é colocar próteses menores, não tem problema, tá? Tem um limite do tamanho da prótese, se não botar uma prótese muito pequena, uma paciente tem um ombro muito largo, uma base da mão muito grande, essa prótese vai ficar perdida no tórax do paciente. Então não adianta, ela tem um tamanho mínimo que a gente pode botar. E além disso, tem um tamanho máximo. Se eu botar uma prótese muito grande, ou a prótese vai juntar no meio, ficar uma mama só, ou ela vai sair muito para os lados, que dificulta até o movimento dos pacientes nessas horas. Então, assim, a gente tem que ter um parâmetro ideal para colocar, uma variação de volumes de prótese que a gente pode botar, e o que o paciente quer. Tem pacientes que querem próteses pequenas, tem outros pacientes que querem prótese maior prótese possível, tá? Então, assim, a gente tem que sempre saber a vontade do paciente, saber também indicar o tamanho certo para o paciente. E tem algum procedimento para retirar excesso de pele, de braço, de perna, quando eu emagreci, engordei, aquele efeito sanfona que muita gente tem, principalmente depois desse verão e inverno e engorda, emagrece? É, eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que, tipo, hoje em dia, com os estresses do dia a dia, a gente se engorda, emagrecem, né? Então, assim, a variação de peso em si, ela é uma causa de flacidez de pele, tanto em braço como coxa, que tu falou, tá? Além de que hoje no mercado tem muitos pacientes que fizeram cirurgia de bariátrica, né? Então, que perderam um grande peso e também ficam com excesso de pele muito grande nessas áreas de braço e de coxa, especificamente que a gente está falando. Então, assim, o que que eu acho? Que é, né, a verdade? É assim, pacientes que têm uma flacidez de pele leve, pouquinha coisa, aquele braço que faz o tchauzinho e dá uma balançadinha, a gente consegue usar uma tecnologia de retração de pele, como o Renuvium, tá? Para dar essa grudadinha na pele melhor. Agora, o paciente que tem um pouquinho mais de flacidez, que além do tolerável pelo Renuvium, daí a gente tem que fazer uma cirurgia que é uma braquioplastia, que a gente faz uma incisão na região do medial do braço para tirar esse excesso de pele.
Claro, isso tem um custo. O custo é uma cicatriz no braço, na região medial do braço, tu esconde quando o braço está junto ao corpo, mas se tu abrir o braço, vai acabar que vai aparecer. Então, assim, tem que ser uma cirurgia bem indicada, tá? Porque é uma cicatriz permanente e que realmente ela é visível. A coxa é a mesma coisa. Na verdade, a coxa tem além disso. Além de usar as tecnologias de tração de pele, que na coxa não funciona tão bem, porque a coxa é muito pesada. Então, assim, a gente tem que optar por ressecções. Ou a gente pode fazer só uma incisão na região inguinal, na região da virilha, que aí é facilmente escondida, ou naqueles pacientes que têm pós-bariátrica, perderam muito peso, daí a gente tem que estender essa cicatriz na região medial da coxa também, em direção ao joelho. Então, assim, são cicatrizes que ficam mais aparentes, tá? Mas, claro, a gente está fazendo uma troca, né? A gente está fazendo uma troca de uma flacidez de pele muito grande, que às vezes o paciente não consegue usar uma calça justa, não consegue usar uma camisa mais justa, porque tem muita flacidez de pele e fica feio, por uma cicatriz que ela vai poder usar uma calça, e a cicatriz, a tendência é que ela fique discreta. Claro que a cicatrização varia de cada paciente, mas a gente consegue deixar uma cicatriz discreta, mas é uma cicatriz. Ainda falando sobre cicatrizes, a prótese no glúteo, ela deixa uma cicatriz muito grande? Como é que funciona? A prótese do glúteo, tá? Hoje em dia a gente tem uma tendência a usar mais a parte da gordura do próprio paciente que a gente tira e a gente coloca no glúteo. Claro, tem pacientes que não têm gordura para tirar e a gente precisa botar a prótese, ou tem pacientes que realmente querem a prótese de glúteo, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma incisão no sulco interglúteo, que é entre os glúteos, entre as nádegas do paciente. Então, é uma cicatriz que não fica aparente, ela fica bem escondidinha ali, então Uhum. ela não fica visível, tá? Então, assim, é um procedimento relativamente tranquilo, rápido de fazer, mas assim, pós-operatório é um pouquinho chato. O paciente às vezes não pode deitar em cima, não pode deitar em cima da prótese, não pode sentar em cima da prótese, mas assim, os resultados com prótese de glúteo naquele paciente, quando ela é bem indicada, ela não fica artificial, que nem muita gente tem medo disso, né, de achar que a prótese de glúteo vai acabar ficando artificial. Não, a prótese ela fica dentro do músculo e ela simula exatamente a musculatura do paciente. Agora tem uma dúvida interessante que eu acho que pode ser curioso para bastante gente. É verdade que dá para aumentar o seio sem precisar colocar a prótese? Então, é e não, tá? Vamos lá. Primeira coisa, tem aquela paciente que tem a mama muito grande. Então, vou começar assim, tá? Não vou falar em aumento, vou começar em melhora da mama da paciente. Aquela paciente tem a mama muito grande que incomoda as costas. Então, a gente tem como fazer uma cirurgia de reduzir essa mama, montar essa mama, deixar ela menorzinha, um pouco menor e mais de pezinho, sem usar prótese, que a gente usa o próprio tecido glandular do paciente, tá? E tem aqueles pacientes que não tem nada de mama, que querem botar um pouquinho, que a gente pode botar um pouquinho de gordura, tá? Justamente para dar um pouquinho mais de volume. Mas lembrando que o resultado com a gordura nunca é igual com a prótese. Então, assim, aquela paciente que realmente quer aumentar a mama, tá? Então, que não tem tecido mamário suficiente, que tem uma mama que a gente chama de hipomastia, que é uma mama pequena, não tem outra opção, tá? Um resultado estético legal sem eu botar prótese. Então, assim, a gordura ela é muito limitada ainda nessa parte, talvez no futuro, quem sabe, a gente consiga alguma técnica nova, alguma coisa que melhore isso, mas no momento ela é muito limitada e eu acho que ela serve apenas como uma complementação à prótese de mama. Seria um aumento muito discreto com a Seria um aumento gordura. muito discreto, o que dá para fazer, a gente tem uma técnica híbrida de colocar a prótese e colocar a gordura junto, né? Isso a gente consegue fazer. Mas eu acho que só a gordura na mama, o resultado é muito discreto, perfeitamente. E no toque, ela seria mais natural, a gordura, ou não? É, pode ser que sim, pode ser que não, depende muito como vai evoluir essa gordura, tá? Porque se a prótese de mama ela tá atrás do músculo, como é a técnica que a gente costuma usar, ela também fica natural ao toque. A única diferença é que quando a gente coloca a prótese, o paciente fica com o colo bem marcado, né? Que aí a gente consegue ver os pacientes que têm o colo mais marcado são os pacientes que têm prótese. Então acho que ao toque elas vão ficar parecidas. E tem risco de perder a sensibilidade na mastopexia? Então, tanto na prótese de mama quanto na mastopexia quando a gente tem a retirada de pele, tá? Existe o risco, tá? Na prótese de mama é muito baixo, tá? E a tendência é que se perder alguma sensibilidade, ela volte logo em seguida, tá? Então, assim, na mastopexia, como a gente tem que reposicionar o mamilo do paciente, tá? O complexo arelo-papilar, que a gente chama, né? Que é o mamilo e a papila, que é a parte de dentro. Então, o que acontece? Eu vou cortar esse tecido e vou colocar ele mais alto. A gente faz um retalho, que a gente chama, tá? Para fazer essa ascensão desse mamilo. Quando a gente faz isso, a gente corta os nervos. Então, assim, o normal é nos primeiros meses é ter essa perda de sensibilidade. A grande maioria dos pacientes, essa sensibilidade volta.
Mas sim, existe o risco de alguns pacientes não terem o retorno completo dessa sensibilidade na areola. A mastopexia é uma cirurgia um pouco mais complexa do que a prótese de Ah, ginecomastia. acredito que sim. A marxplexia é uma cirurgia bem mais complexa, porque além de colocar prótese, a gente tem que tirar a pele, reposicionar o mamilo, tem que fixar essa prótese para ela não cair, porque geralmente o paciente que tem uma necessidade de fazer mastopexia é o paciente que a mama já está caída, já tem uma mama maior. Então, assim, é um procedimento mais complexo, com certeza. Agora eu queria entrar em outro assunto, mas antes de fazer uma pergunta sobre isso, queria entender o que é o graft. Então, o graft é uma técnica que é a mesma coisa que eu falei antes ali para aspiração HD. Quando ela chegou, o pessoal tinha um pouco de receio. E com o tempo a gente foi observando, os cirurgiões pioneiros estavam fazendo os resultados espetaculares, né, do graft. Então, quando eu comecei a aprender sobre o graft, a primeira técnica que a gente utilizou foi o raft, né, que quando a gente fazia uma abdominoplastia, a gente colocava essa gordura dentro da musculatura abdominal. Quando eu comecei a fazer isso, eu vi que os resultados da abdominoplastia ficavam muito melhor. E a partir daí eu fui atrás do ultrassom. O ultrassom é um aparelho que a gente usa, que a gente consegue, tá, através do ultrassom, avaliar as camadas de pele do paciente, a camada de pele, de gordura, de músculo, e a partir daí a gente consegue delimitar bem a musculatura. Então, sem fazer uma incisão, né, sem fazer uma incisão grande, uma incisãozinha da própria lipo que a gente vai usar, a gente consegue colocar a gordura através do ultrassom dentro da musculatura. Para que que a gente faz isso? O paciente às vezes pode achar, ah, botar gordura, eu quero tirar. Não. Vai melhorar toda a tonicidade dessa musculatura. Então a gente vai melhorar o tônus muscular, vai ficar mais desenhado o abdômen do paciente de uma maneira natural, e é o próprio músculo do paciente que vai estar expandindo. E ainda como a gordura tem toda a parte de células-tronco, grande parte dessa gordura ela pode virar fibra muscular. Então a gente está aumentando mesmo a musculatura do paciente, não a custa de gordura, como se a gente botasse um implante, por exemplo. O implante sim, não, mas a gordura é do próprio paciente e ela pode virar fibra muscular. Então, eu acho que o Graft ele veio realmente para revolucionar essa parte de lipoaspiração. Consegue resultados muito legais, com uma definição legal, natural, porque é a própria musculatura do paciente que a gente está aumentando. Seriam aqueles quadradinhos na barriga, por exemplo. Então, sim, vamos dizer assim, seria os quadradinhos se a gente fosse fazer um homem, por exemplo, que daí sim a gente coloca bastante gordura para aumentar bem essa musculatura, que aí vai ficar os quadradinhos mais marcados. Quando a gente faz em mulher, a gente coloca um pouquinho menos, que assim, não são todas as mulheres que querem ficar com o abdômen com os quadradinhos. Geralmente as mulheres elas querem apenas uma marcação lateral, uma linha média mais definida, então a gente procura sempre respeitar esses limites, porque querendo ou não, é difícil uma mulher que treina, só as atletas mesmo de ponta, físico, que tem o abdômen com os quadradinhos, né? Para o homem a gente vê de mais frequentemente, mas para mulher é mais difícil conquistar. Então, se tu vai criar uma coisa tão artificial assim, tá? É um pouquinho complicado. Então, na mulher, geralmente o que a gente faz é definir sempre a linha média e as linhas similares são as linhas entradinhas laterais do paciente, do abdômen do paciente. Tempo que leva depois do que eu fiz o graft para os resultados ficarem mais estabilizados, mais visíveis? Então, não só do graft, como todas as cirurgias plásticas, a gente tem um limite, tá? Geralmente, quando a gente faz a cirurgia, a partir do primeiro mês, a gente começa a ver um resultado, tá? Com 3 meses já tem um resultado legal, mas o resultado final é apenas com 6 meses, que é o tempo que leva para todos os tecidos estar bem cicatrizado, já ter saído todo o edema, todo o inchaço que o paciente tem residual. Então, o resultado final é com 6 meses. Mas assim, dependendo da cirurgia, com 1 mês já tem um resultado legal, com 3 meses já está mais legal ainda, e com 6 meses é o resultado final. Boa. Ainda sobre o graft, como é que é feita a avaliação prévia para ver se eu posso fazer o graft, se eu sou uma pessoa, né, que Então, é como é que a gente recomendado? costuma avaliar o paciente, né? O paciente, para fazer o graft, né, que é a técnica associada ali para aspiração, o paciente tem que estar num peso legal, um peso ideal, não pode estar em obesidade, né, que daí não tem sentido nenhum fazer essa cirurgia. Tem que ter um hábito de vida saudável, tá? E ser praticante de atividade física. Eu acho que isso é, claro, não é essencial, mas eu acho que é o ideal, tá? É o paciente fazer uma atividade física regular, não ter nenhuma hérnia, alguma coisa assim que possa prejudicar, tá? E aí, a partir daí, a gente avalia o paciente, vê quanto que ele tem de gordura para tirar e a gente consegue fazer esse resultado com o paciente. Então, assim, eu acho que os pacientes que eu contraindicaria fazer o graft é aquele paciente que está muito acima do peso, tá? Aquele paciente que não gosta de treinar, que eu vou estar criando uma estrutura num paciente que não vai ter essa estrutura, então não vai condizer Muito com artificial, vai né? ficar artificial, exatamente isso. Então o paciente tem que ter um hábito de vida legal, tá no peso certo, tá praticando atividade física, não ter nenhuma uma hérnia, alguma coisa grande na barriga, tá? Hérnias pequenas, hérnia umbilical ainda não tem problema, mas uma hérnia maior, alguma coisa que aí possa prejudicar essa enxertia muscular. E qual que é o risco de necrose nos procedimentos, especialmente na mastopexia?
Então, a necrose, ela toda cirurgia que a gente mexe, que a gente corta, que a gente transforma a pele em retalhos, tem risco de fazer necrose, tá? Mas assim, aquela paciente, vamos falar da mastopexia então, que tu perguntou. Aquela paciente que já fez um procedimento na mão, que já fez uma mastopexia prévia, ou já fez uma mamoplastia redutora, reduziu a mama, ela acaba tendo um pouquinho mais risco de ter essa necrose de areola, do mamilo, vamos falar assim. Por quê? Porque já tem uma cicatriz prévia, a vascularização já não é a mesma, tá? Mas assim, por si só, aquela paciente primária, que não tem a mama muito caída, que é um pouco caída, a chance de acontecer isso é extremamente baixa, tá? Agora sim, uma paciente que tem a mama muito, muito caída, tá? Que o mamilo vai subir, sei lá, 15 centímetros, 10, 15 centímetros, então esse risco começa aumentando aos poucos, tá? Então a gente sempre tem que conversar bem com o paciente e avaliar. Então agora chega uma paciente para mim que tem a mama abaixo do umbigo, tá? O mamilo, no caso, abaixo do umbigo, que já fez uma cirurgia na mama, tá? Então, assim, a chance dessa paciente ter alguma necrose é um pouquinho maior do que a paciente que não tem esses quadros. Claro que dos dois, é tudo muito baixo, a gente está falando de números muito baixos de chance de acontecer. Mas a gente sempre tem que esclarecer para os pacientes. A pergunta é muito bem, ela é muito bem feita, justamente porque os pacientes têm que saber que existe esse risco, embora seja baixo, tá? E ele existe. Falando sobre, acho que a gente já tocou um pouquinho nesse assunto da braquioplastia, mas queria entender melhor o que que é e quais são os riscos de fazer. Uma braquioplastia, então, a braquioplastia, vamos fazer assim, é uma cirurgia mais extrema, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque aquele paciente tem muita flacidez no braço mesmo, que vai necessitar fazer a braquioplastia. Porque, como eu tinha falado antes, vai ter uma cicatriz, que é uma cicatriz visível, tá? Ela fica na parte medial do braço, mas eventualmente alguém vai conseguir ver essa cicatriz. Então, assim, quais são os maiores riscos de acontecer? É geralmente depois da cirurgia acumular um pouco de líquido, tem que funcionar esse líquido, a gente chama de seroma, tá? Abrir algum pontinho, tá? Como o braço, a gente não consegue deixar o braço extremamente parado, a gente vai começar a mexer o braço para tudo. A cicatriz tende a não ficar tão boa, tá? Tem risco da cicatriz ficar um pouco mais aparente, não ficar tão bonita. Então, assim, a braquioplastia em si, eu gosto de dizer que é uma cirurgia um pouquinho mais extrema, tá? Então, o paciente tem que ter muita flacidez mesmo para a gente fazer. Senão, a melhor coisa que tem é o paciente fazer uma atividade física, né? Usar uma tecnologia de retração de pele, que já dá uma melhorada, para fim de evitar a braquioplastia. Porque quando o paciente tem que fazer a braquioplastia, ele vai ficar com uma cicatriz visível, né? E, querendo ou não, é uma cicatriz que o paciente ele não consegue fazer o repouso adequado, porque o braço é para tudo, né? Para comer, para qualquer coisa. Então, assim, a cicatriz pode ser que não fique tão boa. Então, vamos dizer, os principais riscos é acumular líquido, abrir algum potinho e a cicatriz não ficar tão bonita. Bom, e quando a indicação é realmente braquioplastia, quais são as técnicas que você usa? Então, na braquioplastia, tá, a técnica padrão, que a grande parte dos cirurgiões plásticos usa, é a lipoaspiração, tá, associada a um corte. Esse corte, ele vem mais ou menos aqui, da região do malelo medial, tá, e a gente vai até a axila, tá. Alguns pacientes, como eles já são pacientes que chegaram para fazer braquioplastia, provavelmente já tiveram grande perda de peso, talvez por uma cirurgia bariátrica, ou por atividade física, ou por dieta mesmo, tá. Então a gente tem que estender essa cicatriz um pouquinho para braço aqui na axila. Então, assim, essa é a técnica padrão, então a gente faz 2 coisas, a gente tira o excesso de pele e tira a gordura, porque geralmente o paciente tem pele, geralmente tem gordura associada também. E doutor, quais são as cirurgias que mais procuradas na sua clínica? É lipo e prótese mamária? Eu acho que as principais cirurgias do meu consultório, que os pacientes querem é lipoaspiração de alta definição e prótese mamária, essas são as principais cirurgias. Aí depois vem as pacientes que querem fazer lipoaspiração, mas têm muita flacidez, que a gente tem que passar para as técnicas de mini abdominoplastia ou de abdominoplastia. E aquelas pacientes que também querem fazer prótese, mas já tem um pouquinho de flacidez na mão já boca caída, que a gente tem que passar para mastopexia. Então acho que essas são as 4 cirurgias principais, que é a parte da lipo, da prótese de mama, a mastopexia e a lipoabdominoplastia. E quem quer colocar a prótese, falar um pouquinho sobre as próteses, quais deixam o colo mais marcado, qual tem um efeito mais natural? Então, essa é outra pergunta que é muito interessante. Os pacientes ainda têm essa ideia, né? Que é a prótese que vai definir o colo mais marcado, né. Isso não é a realidade, tá. A realidade é que para ter o colo marcado, o paciente tem que estar no peso correto, porque se o paciente for muito mais gordinho, não vai ficar com esse colo marcado, porque a gordura acaba que mascara um pouco essa coisa da prótese. Também saber as limitações de cada paciente, que o paciente tem de estrutura corporal, tá. Então assim, a técnica também vai variar muito. Então assim, na minha opinião, o que que eu acho?
Eu acho que quando a gente consegue botar essa prótese atrás do músculo, fazer aquele sutiã interno, que a gente fixa toda a parte do sulco mamário, a gente consegue deixar essa prótese mais alta, mais bem posicionada e com o colo mais marcado. Então, assim, não é a prótese em si, tá? Eu acho que é o perfil do paciente, a anatomia do paciente que vai proporcionar esse colo mais marcado e também a técnica de colocação de prótese, que eu acho que quando a gente coloca essa prótese atrás do músculo, embora os pacientes tenham ideia ainda de dizer, ah, mas atrás do músculo, o músculo vai esconder a prótese. Não. Eu acho que a gente consegue deixar essa prótese um pouquinho mais bem posicionada, um pouquinho mais alta, para deixar esse resultado mais bonito. Quando eu penso aqui em prótese, eu penso naquela meia esfera. Existem outros formatos? Existem bastantes formatos diferentes, assim. O que acontece? O que a gente chama de essa meia esfera que tu falou, a gente chama de prótese redonda. A grande maioria dos pacientes, elas querem a prótese redonda. Que eu acho que é, sei lá, acho que é 98% das próteses que eu coloco são próteses redondas. Aí essas próteses redondas, elas variam em perfil, né, que geralmente é moderado, alto, super alto. As pacientes a gente fica mais ou menos em alto e super alto, tá? E o moderado a gente usa numa paciente, ela, uma reconstrução de mama, alguma coisa desse tipo, que a gente passa para essa parte da prótese moderada, né, que ela quase não tem projeção, ela quase não vai para frente. Então os pacientes não querem, então a gente fica na alta, na super alta e na prótese redonda. Além disso, ainda existem as próteses que são anatômicas, que ela é em formato de gota, né? Então, assim, essa formato de gota, assim, praticamente eu não uso, tá? Usava um pouco, eu sei que às vezes a paciente tem a mama tuberosa, também não cabe a mim explicar aqui o que é mama tuberosa, mas aí, nesses casos, talvez o paciente que está escutando aí, de repente tem a mama tuberosa, daria para usar uma prótese anatômica, que ela engota, porque a mama tuberosa ela já tem o polo inferior muito estreito, muito constrito, que a gente chama. Então, talvez nesses casos, então são casos bem específicos. Então, a gente, assim, ó, 95%, vamos dizer, a gente fica nas próteses redondas, de alta a super alta. E essa prótese em gota, ela corre risco de virar? Pode acontecer alguma coisa assim? O formato ficar diferente? Então, a pergunta é interessante. Então, como tu falou isso, eu acabei não falando antes, a gente varia a prótese de textura, tô falando de virar ou não. Existem próteses que são lisas ou com uma nanotextura, existem as próteses texturizadas e existem as próteses de poliuretano, tá? Poliuretano é aquele que dá muita inflamação. Então, hoje em dia, a gente não quer essa inflamação muito grande, as pacientes elas não querem um corpo estranho que vai causar inflamação o resto da vida, que pode ter algum efeito colateral. E as próteses lisas, elas têm esse problema, elas acabam deslizando muito, porque elas são lisas. E então pode virar, que a gente falou, ela pode correr para lateral, às vezes o paciente deita a prótese desce um pouquinho para lateral, então a gente fica no meio termo, na minha opinião, tá? Eu acho que tem gente, quem usa o poliuretano tá certo, quem usa prótese lisa tá certo também, tá? Mas eu tenho esses poréns que eu particularmente não gosto e tenho toda as evidências médicas para falar que é a melhor que eu prefiro seria uma prótese texturizada, porque ela não gera essa inflamação tão grande quanto o poliuretano, ela adere mais ao tecido e não desliza tanto que nem a prótese lisa, que é esse problema de virar a prótese, que isso é um risco que algumas pacientes que têm um tipo de prótese lisa, elas podem acontecer da prótese ficar virando, ter que virar a prótese, ou eventualmente até voltar para o centro cirúrgico para fixar essa prótese novamente, para não acontecer isso. Doutor Fernando, muito obrigada pelo papo, foi esclarecedor. Eu acho que na cirurgia plástica a gente tem assunto para falar dias e dias seguidos, mas aí fica para um próximo encontro. Desejo muito sucesso na sua clínica, Zanol Clinic. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, de falar um pouquinho da minha clínica nova também, que é uma coisa que eu estou muito feliz por isso. E com certeza, a cirurgia plástica, a gente tem muito assunto, né? A gente pode ficar falando aqui 24 horas, eu acho que não ia acabar o assunto que tem, porque tem coisas mudando a cada dia. Então, assim, é muito bom poder para os pacientes entender um pouquinho melhor a cirurgia plástica e a gente está levando isso para eles, né? Então, eu acho que foi um assunto bem legal, acho que é sempre interessante falar de cirurgia plástica, que está sempre em alta, né? Então, acho que é isso aí. Muito obrigado. Valeu!